Voltando com o nosso perfil de hoje, eu converso com a escritora e roteirista Tereza Falcão. Tereza, voltando um pouquinho nessa história, seus pais tinham alguma ligação com o teatro? Nenhuma. Com o cinema? Nenhuma. Coisa? Nada disso? Meu pai era bancário, minha mãe era dona de casa. Minha mãe era uma pessoa, é uma pessoa, né? Mas ela era muito prendada. Hoje em dia ela não faz nada dessas coisas, mas minha mãe era muito prendada, minha mãe costurava, minha mãe fazia bonecos, minha mãe cozinhava muito bem, eu não faço nada disso. Entendeu? Nada disso. Minhas tias tinham mais essa ligação, por isso que eu falo. E eu homenageei minhas tias no Emilinho e Marlene, que as duas irmãs se chamam Eugênia e Beatriz, que são o nome das minhas tias. Que são as irmãs da peça. Elas escreviam poesia, escreviam textos. Minha tia fez 3 faculdades. Irmãs da sua mãe? Tias irmãs da minha mãe, E é através delas que veio esse através dela veio esse começo. Duas, exatamente, veio essa ligação mais forte com a arte, de alguma forma. Quando você optou por esse caminho, a família aceitou bem? Meu pai ficou bem inseguro assim no início, ele queria me arrumar um emprego de balconista na VASP. E eu falava para ele, pelo amor de Deus, eu não quero, eu quero fazer teatro, eu quero fazer isso, eu gosto disso. Mas também nunca me impediu, não. Ele só tinha uma preocupação, uma insegurança. Meu pai foi um cara que tinha grana, perdeu tudo, então ele tinha uma preocupação com grana muito grande, assim. Mas quem não era tem, muito trabalhador. Né? Mas quem não tem, né? A maioria dos pais, pelo menos. Não digo nem com a coisa do dinheiro pelo dinheiro, mas pelo pela segurança. Que o filho vai estar melhor. E geralmente se tem a impressão de que ser artista, ser ator, ser atriz, ir por esse caminho é um caminho sempre duvidoso. Meio complicado, é um caminho muito difícil. Mas né, eu acho que duvidoso todo caminho né? Se você for parar para analisar, você pode ser um engenheiro mal sucedido, você pode ser um advogado mal sucedido e você pode ser um ator brilhante. Então, é verdade. Isso depende do talento e da vocação de cada um. Você está aí provando que, né? Deu que certo, é possível. Você escreveu muito para teatro antes até da televisão, não é isso? Muito. Você começou a fazer teatro e a escrever para teatro. Eu comecei a escrever para teatro na época da Casa de Ensaio. Isso, que foi uma criação sua. Minha com outras pessoas. Na verdade, foi uma ideia de Anselmo Vasconcelos. A gente cunhado de Tiziana. A gente tinha uma peça, uma criação coletiva. E era Lucília de Assis, Rubens Camelo, a Denise Maier, eu, algumas outras pessoas passaram por isso. E chamamos o Anselmo para dirigir. E não tínhamos onde fazer a peça. Não tinha espetáculo, não tinha teatro, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele falou, por que a gente ensaiávamos nesse lugar? Vamos fazer aqui. Mas vamos fazer aqui como? Não tem nada aqui, era uma sala de dança. E ele falou, não, vamos fazer aqui, vamos transformar isso no centro cultural. E ele teve essa ideia. Ele teve essa ideia. E a Casa de Ensaio aconteceu por aí. E teve uma vida boa e deu muitos frutos. Aí eu queria te perguntar o seguinte, a espinha dorsal de escrever para o teatro é muito diferente de escrever para a televisão? É diferente sim. Acho que são outros objetivos. É outro foco mesmo, né? O público, a televisão, você está falando para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Você tem que alcançar muita gente. Você tem que ter uma preocupação com essas pessoas que estão assistindo e que elas assistam, porque você está fazendo um produto. No teatro, você tem uma coisa talvez mais idealizada. Eu gostaria de escrever isso aqui, mas um projeto que é você com aquela plateia que está te assistindo, né? Uma resposta imediata, é outro tipo de situação mesmo. E o que muda? Assim, basicamente, qual é o pulo do gato de uma coisa para outra? Acho que muda a estrutura. A forma como você quer falar com outra pessoa. Como você quer se comunicar. É como se você se comunica com aquela pessoa. Basicamente é isso, né? No teatro você tem 1h20 para contar a sua história. Na televisão aí vai depender do que você está fazendo. É uma série, é um programa de 20 minutos, é uma novela que você tem 140, 180 capítulos para escrever. Né? É muita coisa, né? Então isso muda muito. Esse prazo muito longo que a novela tem, né? A novela são às vezes 9 meses, não é mais ou menos? Às vezes 8, 6, sei lá, mas é um bom. Já teve novela com 9 meses, né? Muita coisa, né? Isso também não é um perigo para o escritor, porque ele tem que alongar, ele tem que dar uma vida maior aos seus personagens. É um risco muito grande. Até para dar errado, né? Sempre. Em todos vai ser muito... porque por mais que você... vou adiantar o trabalho.
Se der errado, se em algum momento o público não se identificar com aquilo, você vai precisar mudar, entendeu? Ser então, uma obra aberta ajuda? Ser uma obra aberta desafia. Eu sempre colaborei, fui colaboradora, fui mais do que colaboradora na época da Thelma e da Duca, com o Cordão Encantado de Joia Rara, porque eu fazia um trabalho de montar o capítulo, de arrumar aquele capítulo antes de entregar para elas e tal. Eu tinha alguma liberdade de mudar também, elas me deram isso. Mas eu, como autora, eu vou saber agora como é o tamanho desse risco. Porque se der errado, é o autor quem fica com esse ônus. Né? Essa responsabilidade de ajeitar aquilo, de fazer aquilo chegar ao público do jeito que ele quer. Sendo o mais fiel possível à obra dele, mas sendo também fiel ao público. Agora, eu vou ter essa experiência agora em março. Depois eu volto para te contar como. Com certeza vai dar certo. Você é muito experiente nesse caminho, né? Você já colaborou com muitos autores, como você colocou aqui. Cada um tem um estilo, tem um jeito, tem uma maneira. E o que o colaborador tem que ter para funcionar com cada um? Eu acho que você tem que, primeiro de tudo, entender e assimilar o estilo da pessoa com quem você está trabalhando. Existe um estilo de história, existe um estilo de diálogo, existe um estilo de cena. Isso é a primeira coisa. Então, é você escrever como se fosse ele, sendo você. Você dá o seu melhor dentro do estilo daquela pessoa. Eu gosto muito disso. Volto a dizer, acho que isso é uma coisa que me ajuda a fazer todas as adaptações que eu fiz. Do Sclir, na Mulher que Escreveu a Bíblia, da Marguerite Yourcenar no Memórias de Adriano. E foram 2 trabalhos que eu amei fazer. Trabalhos que você trabalha com aquela obra, uma obra de literatura que você está passando para teatro. Então você muda o veículo, você muda a maneira de comunicar aquela coisa, sem deixar de ser a obra da Yourcenar, sem deixar de ser a obra do Sclir, e a sua porção autora leva aquilo para o teatro. Isso é assim que eu vejo. Então, a mesma coisa quando você colabora com um autor de televisão. Procurar estar dentro do estilo dele, obedecendo ao que o horário te pede para transmitir ao seu público, entendeu? E dando a sua parcela de autor para aquela obra. Como autora, essa questão da limitação da faixa horária, da indicação da faixa horária, você concorda ou discorda com isso? Disso, aliás, não é com isso. Disso. Eu acho que a gente é difícil isso, nunca tinha pensado sobre isso exatamente assim. Mas a gente fala, é isso que eu falo para você, a gente fala para milhões de pessoas. Eu acho que a gente tem que ter algum cuidado de falar quando você trabalha com 6 horas, quando você trabalha com horários que são mais cedo, assim. Eu acho que tem coisas que eu não consigo entender, tem censuras que eu não consigo entender. Por exemplo, Cordão Encantado, a gente tinha um problema, não pode mostrar arma. Gente, uma novela de cangaceiro, como não pode mostrar arma, entendeu? Isso é uma loucura, né? Não tem muito sentido aquilo. Então tem certas coisas que eu não consigo entender, até porque ainda mais cangaceiros, é uma outra época, é uma outra realidade. Ninguém mostrava um lampião cortando cabeça, não era isso que a gente mostrava, entendeu? Era uma coisa mais lúdica mesmo. Acho que quando você vai para o lúdico, essa limitação não se se justifica. Você fez muitas adaptações, como você já colocou, inclusive na televisão, Sítio do Pica-Pau Amarelo, que trabalhei. Monteiro Lobato. Então, esse tipo de questão, como trabalhar com adaptações. Monteiro, um ícone, né? Colocado no sagrado. Não é complicado isso, não é complicado, porque você está mexendo em alguma coisa que as pessoas têm uma relação não só afetiva, como uma relação de conteúdo, de referência. É bastante complicado. Quando eu fui fazer o sítio já estava no ar, já tinha tido aquela grande temporada do Cazé, há muito tempo, né? Quando a gente era criança. Então. E quando eu fui fazer o sítio, já fui do final do sítio. Eu fiz os 2 últimos anos do sítio na Globo. Foi 2005, 2006, se não me engano. 2005, 2006. E toda a obra do Lobato já tinha sido
exaustivamente feita ali. Era preciso dar um pulo do gato naquele momento, assim. E eu acho que a Duca, Júlio Fischer e Alessandro, que fizeram esse trabalho, foram muito felizes com isso, com a novelinha que eles fizeram em 2005. Então, era um momento do sítio que ele juntava a novela, a teledramaturgia, com os personagens do Monteiro. Os personagens do Monteiro estavam todos ali, na íntegra. A Emília era Emília, a Tia Benta, todos estavam ali. Mas dentro de uma outra história, que tinha uma terceira história que entrava junto com aqueles personagens. Eu gosto bastante, eu acho que foi um trabalho lindo, teve um ibope maravilhoso, as pessoas adoravam a história daquela menina, do menino, adoravam aquilo, tinha tudo a ver. Você tivesse oxigenado aquela história que todo mundo já conhece, já sabia, já existia. Era os personagens. Ali é isso que eu te falo, foi um segundo momento. Os personagens todos estavam ali, a gente procurava trazer alguns elementos de histórias do Lobato, mas não tinha como voltar também a fazer do Reino das Águas Claras. Não tinha mais como, porque já tinha sido feito a exaustão e muito bem feito. É verdade. Então era preciso dar um pulo. Em 2006 a gente já fez uma série que era mais fantasiosa do que a de 2005. Assim. Eu gostei muito de fazer, gostava muito de fazer. Você coloca alguma coisa sua nos seus personagens? A gente sempre coloca. A gente meio que dizem, né, que os autores disfarçam um pouquinho, mas colocam. A gente sempre coloca um pensamento seu, sempre coloca uma história sua, uma lembrança, sempre. Mesmo, como eu falo para você, Emily e Marlene, tinha minhas tias ali, sabe? Tinha minha mãe. Minha mãe cantava muito em casa, minha mãe adorava cantar em casa, hoje não mais, mas ela cantava muito, ela gostava muito, amava Ângela Maria, então tinha essa paixão pelos programas de rádio. Eu via muito rádio com a minha mãe e com a minha avó, então era eu estava ali, era um universo que eu conhecia. E como autora, a questão dos remakes, como você vê essa questão? Há gente que diz que é muito legal porque dá oportunidade a quem não viu de ver. E a gente que diz que está feito, que não faz mais sentido refazer o que já foi feito e que já deu certo na maioria das vezes. Até porque quando se tenta fazer um remake é de alguma coisa que deu muito certo, né? Nunca é de uma coisa que foi ruim. Verdade. Como é que você vê isso? Qual é o teu olhar sobre essa questão? Eu acho que é válido. Completamente válido. Acho que os remakes que foram feitos tiveram um grande sucesso. Quando você vê o original, é óbvio que o original que você viu te traz alguma coisa, te traz uma lembrança que é muito poderosa. Porque você vai lembrar... Eu não vi o remake do Selva de Pedra, por exemplo, mas eu me lembro do Selva de Pedra original. Aquela novela, para mim, tem uma força enorme. Eu acompanhava, eu adorava aquela novela. E era da Janete, que é uma autora que eu amo. Então, assim... acho que foi quase uma entidade, né? Foi quase uma entidade. Janete Claire e Dias Gomes. Exatamente. Assim, né? Então, aquela primeira versão, ela fala com o seu tempo. Com o tempo que você viu aquilo. Então, é óbvio que eu acho que a gente vai ter uma tendência a gostar mais da original do que do remake. Talvez isso cria nas pessoas um certo preconceito, sabe? Mas era bom demais naquela época, entendeu? Não pode ser tão bom como era naquela época. Porque, claro, naquela época era a sua época. Então, eu acho que tem isso também. E as pessoas têm um afeto muito grande pelo que elas estão vendo na televisão, o que é normal. Aquilo entra na sua vida todo dia. Como entrava o rádio na vida delas. Aquelas pessoas eram conhecidas para ela. E na televisão também. Então, eu acho que tem isso, essa coisa da época do original. É muito forte. Tende a coisa da comparação. Acho que mas não, a seu ver, não elimina que exista um remake que as pessoas conheçam aquela história sob um outro foco, digamos assim, né? Um outro olhar. Quando a Maria Adelaide fez o remake do Tititi, foi maravilhoso, porque ela usou várias coisas de outras novelas do Cassiano, que eram maravilhosas também, entendeu? Isso também é muito legal de ver, também é muito divertido de ver, também te lembra aquela época,
né? Ou várias épocas, assim. Eu acho que é válido para ganhar. Você fez alguns programas humorísticos, inclusive com o Miguel, Toma Lá da Cá. E escrever humor não é para qualquer um, assim como fazer humor não é para qualquer um. E o Miguel é um nesse negócio. Né? É um gênio. Eu queria que você contasse essa experiência pra gente, mas no próximo bloco, porque eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente volta com mais perfil pra você e Tereza Falcão. Não sai daí não, que é rapidinho.